Ao longo da história, o mundo nunca foi governado apenas por reis, presidentes ou exércitos. Nas sombras, sociedades secretas reuniram-se em silêncio, fizeram juramentos e influenciaram decisões que mudaram o rumo da humanidade. Hoje, vamos revelar algumas das sociedades secretas mais enigmáticas da história e por que é que o seu legado ainda desperta tanto medo e curiosidade. Sociedades secretas surgiram muito antes da era moderna. Acredite ou não. Em tempos onde o conhecimento era literalmente poder, guardar segredos significava sobreviver. Imagine uma época em que a religião, a política, a ciência e a riqueza estavam reservadas apenas a uns poucos eleitos. Se você soubesse demais, corria um risco sério de ser silenciado. Era nesse ambiente que estes grupos operavam, longe dos olhos do povo, protegidos por símbolos complexos, códigos indecifráveis e rituais que ninguém de fora entendia. Eles criaram um mundo à parte, um universo paralelo onde as regras da sociedade comum não se aplicavam. E foi a partir desse universo que eles começaram a moldar o nosso mundo. Vamos começar por uma das sociedades mais famosas, e sem dúvida, as mais temidas da história. Os Cavaleiros Templários. Fundados durante as Cruzadas, eles começaram como uma ordem militar religiosa, cuja missão era proteger os peregrinos cristãos na Terra Santa. Mas rapidamente, eles se tornaram muito mais do que isso. Os Templários desenvolveram um sistema bancário primitivo, mas incrivelmente eficaz, que lhes permitiu acumular riquezas, terras e uma influência política que se estendia por toda a Europa. Eles eram os banqueiros dos reis, os protetores das rotas comerciais, e, em muitos aspectos, o primeiro conglomerado multinacional da história. Com o tempo, tornaram-se tão poderosos que o próprio rei de França, Filipe IV, passou a vê-los como uma ameaça direta ao seu trono. Ele devia-lhes uma fortuna, e percebeu que nunca conseguiria pagar. A solução? Destruí-los. Numa sexta-feira, dia 13 de outubro de 1307, uma data que ficou para sempre marcada como sinônimo de azar, muitos templários foram presos por toda a França acusados de herésia, blasfêmia e todo o tipo de crimes inimagináveis. Muitos foram torturados, até confessarem, e depois executados na fogueira. Oficialmente a ordem foi dissolvida pelo Papa alguns anos depois, mas o mistério permanece. Teriam eles realmente desaparecido? Ou será que os sobreviventes levaram seus segredos e o seu imenso tesouro para um novo refúgio, continuando a operar nas sombras? A lenda diz que sim. Agora, vamos falar daquela que é talvez a sociedade secreta mais famosa da cultura popular, alimentando teorias da conspiração até hoje, os Illuminati. Fundada, o 1 de maio de 1776, na Baviera, pelo filósofo Adam Weishaupt, a Ordem dos Illuminati defendia ideias que eram consideradas extremamente perigosas para a época. Eles promoviam a liberdade de pensamento, a razão, a ciência, e opunham-se ferozmente ao poder absoluto da monarquia e da Igreja. O seu objetivo era criar uma nova ordem mundial, livre da opressão e da superstição. Naturalmente, as autoridades não gostaram nada disso. Oficialmente, os Illuminati foram descobertos e dissolvidos pelas autoridades da Baviera, apenas alguns anos após a sua fundação. Mas é aqui que a história se torna interessante. Muitos acreditam que a dissolução foi apenas uma fachada. A teoria é que eles continuaram a operar em segredo, se infiltrando no governo, outras sociedades secretas como a maçonaria, e em todas as instituições de poder imagináveis, o famoso símbolo do olho que tudo vê. No topo de uma pirâmide, que encontramos na nota de $1 americano, é frequentemente associado a eles. Teoria da conspiração ou uma realidade oculta? A resposta até hoje continua em mistério. E por falar em sociedades que ainda existem, chegamos à maçonaria, uma das fraternidades secretas mais antigas e duradouras do mundo. As suas origens são um pouco nebulosas, mas muitos traçam a sua linhagem até as guildas de pedreiros que construíram as grandes catedrais da Idade Média. Baseada num sistema complexo de símbolos, rituais e ensinamentos morais, a maçonaria sempre atraiu figuras influentes ao longo da história: presidentes, primeiros ministros, filósofos, cientistas e líderes de todos os setores. Homens como George Washington, Mozart e Voltaire foram maçons. O problema, para o mundo exterior, nunca foi o que eles diziam publicamente, como a promoção da fraternidade e da caridade. O problema sempre foi aquilo que eles nunca revelaram: o seu sigilo absoluto. Os seus juramentos de silêncio e os seus rituais privados alimentaram suspeitas, perseguições e teorias que atravessaram séculos. Acusados de tudo, desde conspirações políticas a cultos secretos, os maçons aprenderam a viver sob um véu de desconfiança. Mas eles persistem, com lojas em quase todos os países do mundo, continuando a ser um enigma para os não iniciados. Mas afinal, por que é que as sociedades secretas sempre existiram? Qual é o fascínio, o poder que o segredo confere? Primeiro, o segredo cria união.
Partilhar um conhecimento que mais ninguém tem cria um laço de lealdade incrivelmente forte entre os membros. Sentes que fazes parte de algo exclusivo, de uma elite. E acima de tudo, o segredo cria poder. Quando um pequeno grupo sabe algo que a grande maioria ignora, o controle se torna quase inevitável. Seja esse segredo um conhecimento científico, uma estratégia política ou uma informação financeira, ele dá uma vantagem desproporcional a quem o detém. O poder não reside apenas na força ou na riqueza, mas também na informação, e as sociedades secretas sempre foram mestras em proteger e usar a informação como a sua arma mais poderosa. As portas fechadas, as reuniões à luz de velas e as chaves simbólicas não são apenas folclore, são a representação de um poder que se constrói longe dos olhos do público. Hoje, vivemos numa era de informação. Temos acesso a mais dados do que qualquer outra geração na história. Mas isso não significa, de forma alguma, que vivemos numa era de transparência. A informação pode ser manipulada, filtrada e controlada. Talvez as sociedades secretas dos velhos tempos não tenham desaparecido. Talvez apenas tenham mudado de forma, adaptando-se ao mundo digital. Talvez agora se reúnam em salas de administração de grandes corporações, em fóruns encriptados na Dark Web ou em grupos exclusivos de influência política. A verdadeira pergunta que devemos fazer a nós próprios não é se elas ainda existem, mas sim, o quanto do mundo que conhecemos foi, e continua a ser, decidido longe dos nossos olhos. Se gostaste de mergulhar neste universo de mistérios, deixa o teu like e subscreve o canal para não perderes os próximos vídeos. E agora quero saber a tua opinião. Diz-me nos comentários. Qual destas sociedades secretas te intriga mais? E acreditas que elas ainda controlam o mundo hoje?